Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre ensinar filosofia, um livro para professores e também por que colocar filosofia na escola. A filosofia entendida como produção conceitual não tem, pois, a menor pretensão à universalidade e à unidade. Cada filósofo assina seu mundo e seu instrumental conceitual. Cada filósofo assina seu mundo e seu instrumental conceitual são ferramentas que usamos ou não, na medida em que são ou não interessantes para os nossos problemas. Isso é uma perspectiva pós-moderna, né, que já não quer mais uma universalidade, uma unidade, uma sistematização do conhecimento. Se voltar mais para fragmentos da realidade e tentar explicá-los ou lançar sobre eles um olhar diversificado. Ou, para usar outra metáfora, as diferentes filosofias aparecem como diferentes óculos, cada um deles nos mostrando diferentes facetas do mundo. E claro, não se trata aqui de colocar as diferentes filosofias em disputa, esperando que uma triunfe sobre as demais, mas aprender a possibilidade da convivência, tranquilo ou não, entre elas. Podemos agora passar a explorar, pelo menos em forma inicial, o significado da aula de filosofia tomada como criação de conceitos no ensino médio. Se a filosofia é uma atividade, não basta que a conheçamos de maneira passiva, é preciso experimentá-la. Se a filosofia é uma atividade, só aprendemos filosofia e experimentamos quando praticamos a atividade filosófica. Para cumprir esse objetivo, a aula de filosofia pode ser organizada como uma oficina de conceitos. Se a metodologia de trabalho se dará utilizando as ferramentas do diálogo, do debate, da reflexão, é uma discussão posterior. O fundamental é que a aula garanta o contato dos jovens com o instrumental conceitual. Chegamos aqui à questão crucial. Esse contato com o instrumental dos conceitos significa que cada aluno precisará de fato criar conceitos? Ou, em outras palavras, cada aluno deverá ser um filósofo na aula de filosofia? Em certa medida, pensamos que sim. Parece óbvio a nós, não dadas todas as limitações encontradas nesse nível de ensino e dado que a filosofia é mais uma área de saber articulada com as demais em torno de uma formação geral, que não pode ser afirmado como objetivo do ensino de filosofia na educação média é fazer com que os alunos sejam ou venham a ser filósofos. Assim como não pode ser levado a sério o objetivo de que venham a ser matemáticos, biólogos ou qualquer outra coisa. Mas ali, naqueles momentos da aula de filosofia, cada um precisa ser um pouco filósofo. Se a filosofia consiste em uma atividade, e mais, uma atividade criadora, ela não pode contar com a passividade dos estudantes e meramente descortinar frente a eles o universo de saberes. Cada aluno e todos os alunos nas aulas de filosofia precisam fazer a experiência de lidar com a filosofia. É por isso que essa aula deve ser como um laboratório, ou como dissemos atrás, uma oficina. Isso é impossível com uma aula só por semana, né? Você tem que garantir, pelo menos ali, ou pelo menos que eu faço, tem que buscar garantir o mínimo, que é o contato deles com alguns conceitos, com alguns filósofos, com alguns modelos de pensamento. Agora, filosofar não dá, porque não dá para corrigi-los. Eu tenho mais de 1.500 alunos, como é que eu vou corrigir isso a cada bimestre, com um teste, com prova bimestral, com trabalho, com caderno, tudo isso para olhar. Cara, é praticamente impossível, infelizmente. Na aula de filosofia é mais do que necessário romper com a visão tradicional da aula, já tão criticada, mas dificilmente abandonada, de um espaço de transmissão de conhecimentos. Como, cara? Com uma aula por semana não dá. Ela deve ser um espaço no qual os alunos não sejam meros espectadores, mas sim ativos, produtores, criadores. É o ideal. O ideal é esse, concordo. Mas com uma aula por semana, reiterando, não dá. Eu vou deixar que eles criem a partir do nada. Eu tenho que dar o subsídio para ele. E com 3 anos tendo uma aula por semana só, não dá para você passar pela história da filosofia. E assim dar um subsídio mínimo para que eles possam, a partir daí, né, criar. E primeiro você precisa ter um embasamento para depois criar. Não tem como você criar coisas a partir do nada. Quem cria do nada é Deus, e essa é uma perspectiva cristã. E mesmo assim na Bíblia não mostra exatamente Deus criando as coisas do nada. Já existe algo pré-existente. Mas tá, e como nós somos da filosofia, está mais para o demiurgo de Platão. Ele pega o caos, né, a matéria caótica, a chora, né, e modela ela, dando forma. Isso seria a atividade do filósofo. O filósofo pegaria o caos, a matéria informe, uma realidade informe, né, totalmente caótica, que nós não compreendemos, e vai dando compreensão a essa realidade. Acho que essa é a tarefa do filósofo. Ele é um demiurgo. Mas para isso você tem que pegar uma matéria pré-existente. E para isso você tem que conhecer a filosofia pré-existente. Pelo menos essa é a minha perspectiva, essa é a minha visão, esse é o meu pensamento. Mas não se produz conceito do nada, que vai falar aqui, né? Muitas vezes é a própria filosofia matéria da produção de novos conceitos. Assim é necessário que os estudantes tenham contato formativo e criativo com a diversidade das filosofias ao longo da história. Então, precisa dar esse subsídio primeiro, com uma semana que você dá para dar isso, né?
pois ela será a matéria-prima para qualquer produção possível. Como é necessário que haja um elemento aglutinador dessa diversidade, ou, para melhorar a metáfora, uma bússola que permita que o grupo se embrenhe pela diversidade da mata, de forma que o percurso in loco permita, depois que seja traçado um mapa da diversidade filosófica, defendemos que essa bússola possa ser dada por problemas. Tem a temática, tem a problemática e tem a histórica. São as possibilidades aí, tem a conceitual de se abordar a filosofia em sala de aula. Os professores de filosofia da educação média no Uruguai, perseguindo na didática da filosofia o objetivo de trabalhar como atividade, já estruturaram o currículo do seu ensino secundário em torno de problemas filosóficos, deixando para trás a discussão em torno de articular o currículo de filosofia por temas ou pela história. Eu prefiro primeiro pegar a história, depois ir para a problemática ou temática, abordagem. Pensamos que nessa experiência está a chave para se trabalhar a filosofia como criação conceitual. Não. Eles vão filosofar a partir do nada, vão reinventar a roda que já está inventada. Eles primeiro precisam saber as rodas que já foram inventadas, para depois fazer uma roda diferente. Ou senão eles correrão o risco de chegar nas mesmas rodas. Ou trabalhar em cima do achismo. Eu acho, sem fundamentação nenhuma. O professor deverá selecionar alguns problemas filosóficos, de preferência que tenham uma significação existencial para os alunos. Aí só fica na perspectiva do existencialismo também, A significação existencial. E a filosofia é muito mais do que isso. Pois filosofamos quando sentimos os problemas na pele. Então, desses problemas será possível se trabalhar com temas filosóficos, com a história da filosofia, com diferentes filósofos e seus textos e conceitos. Mas tudo isso deverá ser tomado como instrumental que permita a compreensão daqueles problemas e, mais que isso, matéria básica para a criação de conceitos que possam equacioná-las. Na segunda parte deste livro, desenvolveremos ideias de como fazer isso. Aqui eu discordo, porque o seguinte, fica meio que caótico na perspectiva problemática. Você pegando os problemas e lançando ali, você não vai vendo que tem uma continuidade. Parece que os caras tiraram as coisas do nada. Vamos falar sobre o problema da razão, mente e corpo, e começa com Descartes. Cara, não nasceu aí o problema mente e corpo. Então, é um problema que vem atravessando toda uma história que leva a isso. Por isso que eu particularmente não sou favorável. Respeito quem é, mas não é a minha posição, não endosso, não referendo. Na oficina filosófica em que se torna a aula nessa dimensão, cada aluno procurará então, manejando essas diferentes ferramentas, recriar conceitos ou mesmo criar novos conceitos que possam iluminar o problema colocado. Produzir o acontecimento através dessa experiência, dessa aventura do pensamento, criando conceitos que sejam importantes, interessantes e instigantes, pelo menos para aqueles que ali estão. Nisso consistirá o de filosofia, se tomarmos a perspectiva da filosofia como atividade de criação conceitual. Essa perspectiva do Deleuze e do Guattari, que eu não concordo muito, não. Por que colocar a filosofia na escola? O que justifica a presença da filosofia como disciplina no currículo do ensino médio é a oportunidade que ela oferece aos jovens estudantes de desenvolverem um pensamento crítico e autônomo. Mas não é só a filosofia que produz isso. Outras disciplinas também produzem isso, um pensamento crítico e autônomo. Qualquer ciência pode fazer isso. Um crítico e autônomo em relação a... Em outras palavras, a filosofia permite que eles experimentem um pensar por si mesmos, a autonomia, a atingir a maioridade, que dizia Kant, sair da minoridade, do estado de minoridade. Alguém poderia objetar, mas só pensamos através da filosofia? Claro que não. Pensamos, ou ao menos deveríamos pensar, em todas as aulas, seja de que disciplina for. Mas cada disciplina tem suas características próprias e contribui para desenvolver habilidades específicas de pensamento. No caso da filosofia, o seu diferencial é que ela oportuniza um pensar sobre o próprio pensamento. É um pensar sobre o próprio pensar. A filosofia ela desnaturaliza nosso pensamento cotidiano. Que a gente acha que é natural, que é sempre assim, que é eterno, imutável, fazendo com que nós o coloquemos sob suspeita, sob interrogação, nos fazendo pensar o próprio pensamento. E, com isso, nos permite produzir um pensamento melhor elaborado, com melhores fundamentos, um pensamento mais crítico. O filósofo francês Michel Foucault, por exemplo, caracterizou a atividade filosófica como uma espécie de exercício de si no pensamento. Um trabalho de pensar sobre si mesmo que faz com que cresçamos e nos modifiquemos como pessoas. Sendo o ensino médio uma fase de consolidação do jovem, de sua personalidade, seus anseios, a filosofia tem aí um importante papel e uma colaboração fundamental na formação.
Mas, evidentemente, não é qualquer filosofia assim ensinada que cumprirá esse tipo de papel. É preciso que não fiquemos presos à filosofia como mais um conjunto de conteúdos a serem assimilados pelos estudantes. Se ela reduzir isso a uma visão panorâmica da história da filosofia, ou mesmo a um resumo das principais características do pensamento de alguns filósofos, será um ensino inócuo e mesmo, arriscamos dizer, prejudicial. Não pode ficar nisso, mas com uma aula só não tem como sair disso. Porque sem isso, sem essa base, não dá para problematizar, não dá para tematizar. Pelo menos é assim que eu penso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe esse vídeo, ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. E gostaria de agradecer aqui àqueles que... os inscritos no nosso canal, já são mais de 300, 308, na minha última medição ali. Agradecer também àqueles que passam aqui pelo canal por conta de um conteúdo ou outro, que nos visitam, que deixa a sua visualização, o seu like. E aqueles que compartilham os nossos vídeos no nosso próprio canal, seja nessa plataforma ou seja em outras redes sociais. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.